Buenos días, buenas tardes. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da sua localização agora. Agradeço muito o convite, muito obrigada também pela oportunidade. E acho que, como já falaram muito bem, realmente precisamos ver quais são as oportunidades existentes para que o financiamento climático chegue às pessoas fundamentais para a transformação das florestas no mundo. E essas populações são as comunidades indígenas. Meu nome é Fabiola Munhoz, eu vou ser moderadora dessa sessão, e para que o público possa participar, eu acho que a pergunta mais importante são quais são os obstáculos mais importantes que fazem com que esse fluxo de capital, de recursos financeiros, não chegue às populações indígenas e aos povos que lidam com a natureza. Então, nós vamos fazer isso de maneira breve, porque sei que não temos muito tempo. Gostaríamos de apresentar, então, aos nossos palestrantes. Primeiro temos o Aldo. Eu conheci o Aldo há já algum tempo. Ele é diretor e cofundador da Amazônia Impact Ventures. Então, o Aldo é quem vai nos acompanhar durante a primeira fase dessa reflexão. Vai em frente, por favor, Buenos Aldo. días con todos nuestros Olá, bom panelistas. dia. Un gusto estar Muito aquí. Gracias obrigado, al Global Fabiola. Landscape Forum É um prazer por estar aqui. proveer Também esta agradeço muito ao iniciativa y Global por su Landscape Forum codifusión, pela que sua realmente iniciativa e pela es promoção muy desse tipo importante de que atividades que necesitamos são tão eficientemente el cambio importantes, climático y agora pérdida que de queremos biodiversidad. enfrentar de maneira Bueno, eficaz lo que as voy a mudanças hacer es un climáticas e breve perda de resumen de las principales biodiversidade. barreras Eu vou dar um resumo breve identificadas das por principais panelistas barreiras que já anteriores foram y identificadas algunas otras pelos también que convidados e han sido convidadas identificadas anteriores por otros e organismos. algumas outras Como informações Fabiola ha publicadas mencionado, por organizações. si quieren Como a incluir Fabiola también falou, algunas barreras que ustedes também, se perciben vocês ya quiserem acrescentar mais alguma y informação sobre destacan por su obstáculos que já importancia. enfrentaram no seu Nosotros trabalho, por tenemos tres favor, barreras podem escrever claves. no La chat. primera es el tamaño Temos mínimo várias de barreiras inversión. Es una principais. Em primeiro barrera que lugar, o impide tamanho mínimo do la investimento. rentabilidad de los inversionistas São que están problemas para vinculados y investidores, mas interesados en também desarrollar para proyectos en quem el desenvolve territorio. projetos, que El são os tamaño povos mínimo de inversión indígenas. limita las O tamanho de oportunidades de investimento invertir en mínimo é o proyectos primeiro problema, porque as de oportunidades pueblos de investimento pueblos em indígenas projetos de povos pequeños, indígenas são especialmente si muito los organismos poucas, globales e están normalmente os ofreciendo investidores mayores montos. internacionais estão procurando investimentos La maiores a segunda 5 es el milhões de elevado dólares em média. costo de Em transacción, segundo lugar, el temos os tiempo altos y los custos recursos operacionais, necesarios o para tempo e o gestionar las recurso inversiones de este necessário tipo y sobre todo que esse considerando tipo de la investimentos complejidad requer, cultural, puede hacer que considerando un também a proyecto complexidade cultural. un proyecto sea financieramente Isso pode inviable. fazer com que os El projetos tercer sejam punto es la falta de considerados não garantías de las viáveis do ponto de vista organizaciones financieras, financeiro. los bancos, Também temos a questão dos usualmente bancos, requieren garantías organizações para soltar un financeiras crédito. que requerem Y garantias para finalmente, para esto, outorgar esse tipo de créditos garantías ou sobre terrenos financiamentos. con las Mas tierras, esse tipo los de bienes inmuebles. Y considerando bens que la são mayoría de los pueblos indígenas normalmente son bens comunales, imóveis. o sea, no E es posible como as terras solicitar indígenas são garantías para un crédito, comunitárias, não é possível utilizá-las como uma garantia de lo que crédito. evidentemente dificulta el E acceso isso al financiamiento. definitivamente faz com que o Por otro acesso ao lado, el financiamento seja muito mais difícil. muchos Por outro pequeños lado, temos inversionistas recursos no limitados reconocen la pré-investimento. necesidad O de que isso poder significa? Bom, mejorar existe a sus procesos de necessidade de melhorar socialización, os de processos de divulgación, de desarrollo de socialização, de capacidades divulgação, dentro de las desenvolvimento das organizaciones de los pueblos capacidades dentro indígenas y das de las comunidades organizações locales, con indígenas el fin e de das crear comunidades condiciones locais, com o favorables para la objetivo de inversión. criar as condições mais Otro favoráveis punto es para o la falta de investimento. propuestas de Outro inversión que estén ponto é a falta listas de para propostas de investimento recibirlas que desde organizaciones estejam prontas para indígenas. receber esse También la investimento necesidad de nas mejorar organizações capacidades indígenas, mas técnicas. também existe a necessidade de melhorar a capacidade Y técnica el último dessas punto lo comunidades. encontramos E o en último ponto muito importante, son que já los, foi identificado, pensando más ahora en el tema de carbono y agora el que estamos futuro pensando nas del emissões de tema de créditos carbono de biodiversidad, e essa questão dos este créditos tipo de para a mercados para biodiversidade no servicios futuro, ecosistémicos esse tipo aún de está en una etapa serviços temprana, para o son ecossistema mercados ainda estão volátiles, nas son etapas tecnológicos precoces, y el são nivel de riesgo mercados es com muita alto, no solamente para los volatilidade, inversionistas, são sino también complexos e o nível de para las risco é mais poblaciones alto, y las não comunidades locales. somente para Por otro investidores, mas também lado, para as comunidades locais e realizamos una povos encuesta con indígenas. vista más Por global outro con lado, investidores realizamos uma públicos pesquisa com mais realizados de en 40 Amazon investidores Investor privados e Coalition nacional, públicos da Amazon y hemos Investor identificado algunas de Coalition las há um dos ano, principales barreras e que foi limitan la identificado que inversión, as duas que era la barreiras oferta principais para o limitada de investimento eram a oferta limitada de oportunidades, oportunidades, que claramente
com prontidão para investimento, como eu falei, e a falta de conhecimento geral por parte dos investidores sobre como realizar negócios e como investir no Amazonas. Eu acho que esse é um ponto fundamental, que muitas vezes é ignorado. E para este evento, eu gostaria de acrescentar que essa falta de conhecimento geral por parte dos investidores sobre como fazer negócios e investimento tem a ver com os povos indígenas também. E eu acho que já acabou o meu tempo para essa primeira pergunta, Fabiola, mas então vou continuar mais para frente. Muchísimas gracias a Aldo, que nos ha hecho un Sim, resumen muito obrigada, Aldo, propone por esse el centro resumo, del que eu acho que realmente chega ao ponto principal da nossa conversa. Nós sabemos que os povos indígenas e outros grupos são fundamentais para esse processo, e temos investidores que estão procurando dar recursos e contribuir para enfrentar as mudanças climáticas, mas tem alguma coisa acontecendo nesse processo. Eu falaria também sobre dois elementos fundamentais, além de todos os que o Aldo mencionou. Primeiro, temos a falta de conhecimento sobre a realidade, a compreensão da realidade dos territórios, dos povos indígenas, sua forma de ver o mundo não é compreendida. E essa falta de compreensão também conduz ao medo. Muitas vezes não queremos ultrapassar essas barreiras por falta de conhecimento e medo. E para falar sobre esses elementos e sobre as possíveis ações que podemos realizar para criar essas ligações e aproximação, agora eu gostaria de convidar os painelistas que vão participar nessa nossa conversa. Bom, primeiro eu vou apresentar cada uma e cada um deles e depois vamos começar a nossa conversa. Temos o Juan Carlos Itzias, que é um grande amigo, secretário executivo da Aliança Global eh, para os territórios e as comunidades. Temos também a Mareike Hussex, ela trabalha com o Triados Investment Manager e ela é gerente financeira. Eu apresentei o Aldo e uma parte do que o áudio mencionou foi essa perspectiva, essa nova perspectiva dos investidores sobre o que é necessário para as inversões. E finalmente temos a Maria Pia Hernandes Palacios, que é gerente regional do Mesoamérica. Então, gostaria agora de convidá-los e convidá-las para a nossa reflexão. Temos a Maria Pia, Juan Carlos, o Aldo e Mareike, que vão falar sobre o que poderíamos fazer e como o trabalho que eles realizam contribui para o fluxo de capital para a natureza e para os povos indígenas. O que vocês têm observado? O que poderíamos fazer? Eu gostaria que as suas respostas fossem de mais ou menos 3 minutos para saber quais são as ideias iniciais. Vamos começar com a Maria Pia, por favor. Muito obrigada pela oportunidade, pelo espaço. É ótimo poder apresentar aqui o trabalho que fazemos, as oportunidades e desafios que já identificamos. Tudo isso é relacionado com o investimento direto de que precisamos nos territórios e para as comunidades indígenas. O Fundo Territorial Mesoamericano somente é um exemplo das ações realizadas atualmente para atingir mais territórios e comunidades. O Fundo Territorial Mesoamericano é uma resposta e é uma estrutura criada pela Aliança Mesoamericana de Povos e Florestas, uma plataforma conformada por 11 organizações de povos indígenas e comunidades locais que vão do México até o Panamá, onde foi definido esse mecanismo para a profissionalização do acesso aos fundos e a transmissão desses fundos através de canais seguros, profissionais, onde temos prestação de contas, muita responsabilidade por parte das organizações que participam na nossa aliança e além dessa aliança também. Então, o que nós fazemos em primeiro lugar é realizar muito trabalho de incidência para obter recursos nacionalmente e depois, além disso, depois do acesso aos recursos, precisamos de uma transmissão e designação inteligente que tenha uma adaptação cultural também
com processos pré-investimento bem estabelecidos para dar treinamento, tanto técnico quanto financeiro, às organizações, para que elas sejam capazes de desenvolver a capacidade de gerenciar os seus fundos, mas também criar ações sustentáveis para fortalecer as organizações e continuar administrando os seus recursos e implementando seus projetos. Esse nosso fundo também funciona como resposta para o trabalho sem tantos intermediários, para que exista uma custo-eficiência maior, menos necessidade de recursos e a promoção também da colaboração entre territórios para promover os investimentos. Eu acho que essas são as 2 áreas mais importantes que nós abrangemos e também temos um diferencial relacionado com a participação de jovens, mulheres e renovação dos líderes também, que é bem complicado, mas também é muito necessário para todos os territórios da Mesoamérica. Muchas Obrigada. gracias, María Pía, y además por su Muito obrigada, tiempo. Maria Y ahora Pia, e me obrigada gustaría por respeitar o preguntarle nosso limite de tempo a Juan também. Carlos. Eu gostaria de fazer a mesma pergunta para o Juan Carlos. Vá em frente, por favor. Sí, muchas gracias. Un gusto Olá, muito saludar a todos obrigado. y É um compartir prazer este estar panel con aqui, con compartilhar todas las este mesas. painel com Creo que en este outras proceso pessoas. es importante E, bom, eu reflexionar acho que nesse processo é el importante movimiento fazer a seguinte indígena. reflexão: os Saben que ha tenido movimentos una larga indígenas caminata en el proceso têm desde el passado por territorio al um sistema processo muito internacional, longo, desde o território pero en até a principio participação no esa sistema relación que hemos internacional. tenido no muy Em princípio, viable o esse amigable con relacionamento nuestras nem sempre foi repúblicas, nuestros muito estados, amigável pero com hemos os tenido nossos estados, colaboradores o governo das y repúblicas, hemos mas tenido muchos houve muitas desafíos partes interessadas que sobre colaboraram. Também já liderazgos enfrentamos muitos indígenas desafios. siempre Os reservaron líderes de comunidades la indígenas seguridad del sempre territorio, la seguridad priorizam del a resto del segurança do territorio, seu la próprio titulación, território e dos la seguridad de territórios que que já nosotros existem, invisibilicemos el sistema de também a derechos, visibilização com cuáles son respeito esos aos derechos, direitos dos povos cómo indígenas, para interactuamos con que derechos as dentro de outras los pessoas estados, saibam quais dentro de são esses nuestras direitos, jurisdicciones, como nós con muchas demandas también y defendemos muchos esses procesos, direitos. É pero al claro final que houve sí muitos desafios, muitas es fuerte exigências a serem generar los puentes cumpridas, mas culturales. quando nós Ese es el conseguimos reto realizar um de diálogo contribuir y intercultural, precisamos armonizarlo de una manera realmente con respeitar igualdad de e condiciones y procurar no uma necesariamente harmonia, con la condições pretensión del equitativas tema de e facilitar promoção do que el resto treinamento, cambie de vários escenario processos de desde el aprendizagem inicio muito hasta importantes. medio y Temos ahora que y a dónde mudar todas as proyectamos los dinâmicas desde a movimientos etapa indígenas, inicial las até o comunidades nosso con objetivo. É territorios, por isso que os con movimentos títulos y indígenas, por as títulos, comunidades com por territórios, reconocimiento de nuestros os derechos donos es desses un territórios profundo procuram elemento para reconhecimento dos transparencia direitos de e sempre tantos procuramos fondos uma maior globales que existen transparência y no puede sobre ser a grande que el quantidade de fundos globais que conocimiento siga existem. llegando a E los não pode actores ser los que que somos actores y os queremos atores mencionar nossos, as actores partes con derechos interessadas tão podemos importantes que têm contribuir la direitos não ficha no recebam esses mencionable, recursos. pero la Como dinámica de la foi misericordización de estabelecido, los podemos flujos contribuir de financieros diversas debe formas, ser mas la é siguiente importante prueba de que receber estamos os llegando a fluxos un equilibrio financeiros y nos hemos e organizado. cumprir os El reto acordos internacionais, mas isso esta normalmente línea de trabajo representa um mínimo. intercultural Então, precisamos continuar trabalhando de maneira puede intercultural, llegar a la meta y sem deixar ninguém contribuir. para trás no Y esa es movimento la indígena, para aspiración que y es todos lo que possam contribuir e deseamos. participar. Derechos, E é isso que nós legislación, desejamos: manter os seguridad nossos y en direitos, este marco ter a nossa propriedade de nosotros terras, podemos decir e nessa qué es lo que estrutura pensamos que la também ciencia nos podemos da dizer o y que nos ha podemos representado y compartilhar. nos A ha representado. ciência Y ahí reconhece está la isso, já diplomacia mencionou o y nosso seguiremos conhecimento tradicional implementando esto como y uma como ha dicho possível María fonte de Pía y ajuda. mis E como colaboradores, a hay Maria actores Pia e todos os meus políticos colegas que nos dan falaram, fuerza y existem estamos partes haciendo interessadas esfuerzos que que no entendem es essa suficiente dinâmica e estamos trabalhando com grande hacer mucha esforço, presión mas y ser precisamos continuar trabalhando para que plurales, existentes y toda posibles essa interação temas que intercultural encontremos en las coberturas. Muchas funcione muito gracias. bem. Muito obrigada. Muchas gracias, Juan Carlos. Miren las Muito cosas. obrigado. Obrigada, Juan Carlos. São María temas Pía muito interessantes abordados mencionó aqui. el A tema Maria Pia de las falou sobre plataformas de essa organizaciones questão da indígenas. plataforma de Ellas organizações indígenas, se unen organizações para la indígenas rendición de cuentas. unidas Y una cosa para a clave, como prestação dijo de Juan Carlos, contas. E o que o transparencia. Juan Carlos falou Eso também, que é muito permite importante, é a que los questão da indígenas transparência, segurança estén pasando jurídica, é tudo algo que que no nós sucede en precisamos. O otros que está lugares. acontecendo? O Aldo Cuéntenos também ahora explicou no começo qué pasa. a situação geral. Agora, conte para nós o que mais você Gracias, Mariela. poderia explicar.
Bom, Amazon Impact Ventures é uma organização que cria impacto para a regeneração do Amazonas e da forma de vida das comunidades locais. Isso é possível através da mobilização de capital para os territórios de difícil acesso e, como falamos, também existem diversos obstáculos, a falta de conhecimento sobre como investir no Amazonas ou em diversas regiões parecidas que estão em locais isolados. E como falamos, isso tem a ver com o capital, mas também com a inversão, o investimento do nosso próprio capital. E nós acreditamos que o investimento em organizações indígenas, em empresas indígenas, faz sentido, pode funcionar. Nós entendemos e somos capazes de administrar os riscos. Com a nossa experiência no trabalho do Amazonas, com empresas rurais de financiamento e conservação, nós acreditamos que o investimento em organizações de produção é estratégica, mas ao mesmo tempo é uma opção eficaz para a mobilização de capital para povos indígenas nas comunidades locais. Isso é porque as organizações de produtores, cooperativas, entre outras organizações, trabalham com milhares de pequenos produtores. E se esse trabalho é feito de maneira inovadora, como o que nós fazemos, podemos gerar um impacto real para a proteção da natureza. O que nós oferecemos são créditos de impacto para incentivar a preservação, regeneração e a governança. Como é que esses créditos funcionam? Bom, nós ligamos o interesse no crédito com metas concretizadas para impacto. Tem a ver com a preservação de florestas primárias, diversos processos de reflorestamento também, para as organizações. Se consideramos e entendemos os problemas e as dificuldades nesse tipo de locais, é possível fazer investimentos em créditos pequenos, médios e grandes. É possível atingir organizações que às vezes são pequenas e que não precisam de um crédito maior, e talvez para um investidor seja muito difícil, mas podemos entrar em contato com essas organizações porque o seu potencial de impacto é muito grande. É isso que continua acontecendo com as empresas com as que trabalhamos. Obrigada. Muito obrigada, Aldo. Isso é muito importante adaptar os créditos aos tamanhos das necessidades. Há diversas dimensões de crédito e é por isso que precisamos realizar esse trabalho de adaptação. Então, a nossa própria panelista Marai que vai falar sobre a perspectiva dela, sobre como é possível ajudar através do seu trabalho com essa situação. Obrigada. Bom, eu vou responder em inglês, então quem precisar usar a interpretação, por favor, pode ligar para que vai ser um pouco mais fácil responder assim. Bom, para explicar o que é Triodos, é um banco sustentável na Europa que foi fundado há 40 anos e a nossa missão é demonstrar como um banco pode estar ao serviço da sociedade e o planeta em vez de que seja o contrário, em vez de que a sociedade tenha que servir o banco e o banco extrair os recursos. O nosso banco está guiado completamente pela nossa missão. Temos 5 bancos na Europa e temos uma parte de gerenciamento de investimentos, onde financiamos projetos na África, Ásia e América Latina, através de microfinanciamento, mas também energias renováveis, comércio justo, agricultura orgânica. Bom, como podemos fazer com que os fluxos monetários cheguem às comunidades indígenas? Bom, já fizemos investimentos baseados na natureza através das organizações de conservação da natureza na Europa e outros projetos, principalmente no Reino Unido, recentemente. No sul global, ainda não financiamos esse tipo de projetos grandes, têm sido projetos principalmente pequenos, mas já adquirimos todas as habilidades de que precisamos para o financiamento em comunidades rurais, em quantias menores.
que podem ser absorvidas, que podem ser bem utilizadas, e o que queremos fazer no futuro é expandir essas soluções baseadas na natureza para o grupo todo, tanto na Europa quanto nos mercados emergentes. E principalmente para os mercados emergentes ou para os países em desenvolvimento, para nós é muito importante estarmos alinhados com a missão e o DNA do nosso banco Trudus. Queremos ter uma abordagem integral para o financiamento desses projetos, cujo objetivo não é somente obter créditos de carbono, que é um estímulo muito grande para investidores, para que participem nesse espaço, mas também temos um foco muito grande na biodiversidade, o bem-estar e benefícios para as comunidades locais. Então, esses são os 3 valores que têm uma importância, igual para nós. Isso também significa que nós adoraríamos trabalhar com projetos em desenvolvimento ou que envolvam também comunidades indígenas. Temos uma estrutura muito sólida para o ambiente e a sociedade. O nosso foco de engajamento desses projetos é respeitar e apoiar os valores e as aspirações dessas comunidades. Eu acho que vamos explorar um pouco mais como faremos isso no nosso diálogo. Eu não tenho todas as respostas, mas essa seria uma apresentação breve sobre o que a nossa organização quer fazer nesse espaço. Muito obrigada, Maraika. Bom, para todos os participantes dessa sessão, gostaria de dizer que temos um grande privilégio nesse espaço hoje. Temos a Maria Pia e o Juan Carlos, por um lado, falando sobre a perspectiva dos povos indígenas e as organizações. Por outro lado, temos o Aldo e a Maraike, que estão falando que os investidores estão prontos, estamos procurando formas, canais, formas de fazer as coisas. Como podemos ligar esses 2 pontos? Eu acredito que o Juan Carlos e a Maria Pia falaram sobre questões fundamentais. O Juan Carlos falou que os povos indígenas têm uma voz, têm uma iniciativa, têm capacidade de organização, e além disso, a Maria Pia falou que existe uma plataforma, não somente em um país, mas em vários países. Então, gostaria de ter um diálogo, talvez, entre a Maria Pia e o Juan Carlos, para saber como é que os investidores poderiam agir, por exemplo, qual é a mensagem que queremos enviar para Aldos e Maraicas no mundo, sobre o que as pessoas indígenas precisam e como podemos ligar esse conhecimento tradicional com o que está sendo feito agora. Não necessariamente essas garantias tradicionais, estabelecidas pelos bancos convencionais hoje em dia, mas qual seria a sua abordagem, Maria Pia e Juan Carlos, para esses temas tão importantes? Bueno, creo que gracias por la pregunta, Fabiola. Yo creo que es Obrigada pela pergunta, Fabiola. Eu acho que é muito importante sempre ter empatia dos 2 lados, porque aqui temos muitas questões diferentes. Em primeiro lugar, existe o interesse para ter acesso a recursos, isso é fundamental. Mas, por outro lado, esse acesso aos recursos tem que ser, garantido com muito respeito e é preciso que esses recursos sejam úteis para cumprir os objetivos que existem nesses territórios. Então, já existe um diferencial, porque cada necessidade é diferente, apesar de que sejam povos indígenas, seus contextos e problemas são diferentes. De certa forma, precisamos pensar que os recursos precisam ser flexíveis, e é muito diferente isso mestiza o no indígena, por así decirlo. do trabalho que é feito com empresas, não indígenas. E eu acredito, então, que a flexibilidade cultural é essencial. Creo que estas organizaciones están diciendo que no Nem os haya povos indígenas, nem as organizações estão falando que não exista essa chamada accountability ou prestação de contas, não é como se fosse simplesmente um cheque branco, uma oportunidade ali sem condições, é simplesmente um requisito de maior flexibilidade, menos rigidez em relação ao processo de compras, aos processos tradicionais, considerando as peculiaridades das organizações.
E, por outro lado, é preciso desenvolver a capacidade e criar o ambiente favorável para que os investidores possam dedicar uma quantia específica para a aquisição de habilidades, capacidades, fortalecimento da instituição e também compartilhar conclusões e lições aprendidas com outras organizações. Então, temos duas partes fundamentais. Em primeiro lugar, é importante entender que as duas partes têm necessidades que precisam ser atendidas através de algum procedimento. Mas como é possível fazer isso e, ao mesmo tempo, lembrar de que não é importante somente ter acesso a um crédito por um motivo. Precisamos de acesso a crédito acompanhado de desenvolvimento de capacidades intenso, porque existe uma capacidade de absorção que é muito importante, é fundamental. Essas são ideias muito interessantes que eu gostaria de recapitular antes de passar para Juan Carlos. Juan Carlos falou antes sobre a questão da transparência e desenvolvimento de capacidades. Eu acho que isso tem muito a ver com o que Maria Pia acaba de dizer. Precisamos dessa flexibilidade, esse molejo, digamos assim, para o intercâmbio cultural. O que você acha, Juan Carlos? Sim, sem dúvida, eu concordo plenamente. Eu somente gostaria de reiterar que é justamente esse tipo de abertura que solicitamos, porque ao longo desse caminho fomos já criminalizados, muitas vezes quando reclamamos ou denunciamos, tem grupos que acreditam que os povos indígenas somente reclamam, protestam perante o governo, mas não é assim, existe todo um contexto e uma história por trás de tudo isso. Então, para a empatia, precisamos de uma escuta com respeito e uma consideração de todas as perspectivas e da cosmovisão cultural, porque não somos somente um povo indígena, somos muitos capazes de construir processos, avançar e encontrar soluções. Nesse caso, gerada essa empatia, temos esse respeito garantido e é possível incluir diversos componentes. Talvez algumas coisas não funcionam, mas não vamos parar por aí. É preciso construir conjuntamente e ganhar confiança também. Se você vem para minha casa, conhece o meu território, eu vou receber você, eu vou te respeitar e eu vou mostrar para você como é o que temos aqui. Mas isso também tem causado muita dor, muitos problemas e falta de confiança por diversos motivos em muitos lugares. Não é a nossa culpa que os sistemas geopolíticos de algum lugar ou com alguma crise nacional tenha seus problemas e a culpa seja dos povos indígenas. Não é assim. É preciso ter muita clareza sobre isso, porque quando queremos focar realmente na construção conjunta com esses princípios como guia, é preciso pensar novamente em como é possível gerar essa confiança para tentar de novo. Porque com o trabalho, com a nossa confiança, com a empatia, com tudo isso que nós estamos falando aqui, podemos passar para o próximo passo. É preciso construir e convidar as outras organizações e partes interessadas que queiram participar, porque temos um objetivo conjunto aqui. Finalmente, eu acredito que é muito importante entender qual é a visão humana, qual é o contexto dos seres humanos. Os meus recursos, a minha natureza precisa de preservação, precisa de proteção, não porque seja uma exigência, mas nesse contexto isso tem um impacto em outras coisas. Os recursos precisam contribuir com ecossistemas, com diversas áreas, territórios que garantem nossa vida e como podemos contribuir. Então, não somente somos pessoas que recebem benefícios, não somos beneficiários, somos todos partes interessadas envolvidas, mas há certas pautas que precisam ser respeitadas, precisamos de uma educação mútua, temos também questões sociais e culturais que não podem ser medidas da mesma maneira, formamos parte de um ecossistema, temos cataratas, árvores, muitas coisas
coisas diferentes, tudo isso tem a ver com diversas visões, mas é importante contar com essa empatia para investidores, bancos, com um nível de confiança muito importante. Vamos testar isso. Eu acho que temos grandes exemplos muito bonitos que podem ser proporcionados, mas é preciso parar com essa mitificação, com todas essas histórias e começar a contribuir. É interessante essa conversa, porque geralmente quando você fala em mecanismos no sistema financeiro, a taxa de retorno, PIB, etc., tudo econômico, então são dados duros, né? Mas agora aqui estamos falando, na verdade, das emoções dos seres humanos, da empatia, do diálogo, da capacidade de resiliência e também das más experiências, porque esse é um outro tema que está sendo mencionado no mundo todo. Então, como vamos fazer para nos recuperar quando houve circunstâncias que não nos permitiram avançar? E aí surgem todas as habilidades moles, né, que não são muito trabalhadas em setores tão estruturados quanto o setor financeiro. Acho que houve ótimas ideias aí. Não sei se vocês quiserem comentar mais alguma coisa, algo que tenha faltado antes de passar ao próximo bloco. No, quizás solamente terminar diciendo Talvez só finalizar falando que acho que esses espaços são muito importantes para abrir canais de comunicação. Acho que também há bancos, né, que fazem esforços, há iniciativas inovadoras para aproximar-nos desses objetivos, né, desses grupos alvo. E há muitas coisas que já estão sendo feitas de uma perspectiva mais positiva, mas ainda há muito a fazer. E a mentalidade mais dos bancos, por exemplo, é entendível, sim, mas acho que existem caminhos para poder obter o financiamento da forma mais adequada e com maiores rendas, porque não apenas se trata do investimento nos povos, mas também nos ecossistemas e em todos os recursos que esses povos podem ter, que são de fato o patrimônio dos povos, mas também patrimônio da humanidade. Muito obrigada. Juan Carlos, mais alguma coisa? Sim, só para pontualizar, acho que é importante que, muito além de um sistema financeiro ou econômico, que é muito necessário, sim, é preciso dar a oportunidade de conectar esse sentido de vida, o senso de vida. Como vemos nós, como povos indígenas, esses protocolos, esse sentido cultural que às vezes é difícil de transmitir, difícil de medir em números, mas nós sentimos isso, nós tentamos e fazemos esse esforço. Devemos reconhecer que os meus irmãos, as minhas irmãs fazem esse esforço, estamos nos adaptando a esse processo que tem sido histórico e está aí, a Maria Fria já falou, nós criamos mecanismos globais e não tenho mais tempo para explicar isso, mas o sentido é observar a transparência dessas pessoas boas que querem colaborar, querem contribuir, querem reagir. E para onde esses fundos vão? O fundo que o filantrópico dá, o doador, o banco, esses fundos têm que aterrissar no território. Então, acho que devemos ver um contexto mais amplo, mais humano, mais territorial, conectado aos direitos da natureza, ligado aos direitos dos povos indígenas. Obrigada. Obrigada, Juan Carlos. Olha, algo que soa muito a cada vez mais é a inovação de pensamento na forma de encarar os desafios. Com certeza, não podemos ser iguais para encarar as mudanças climáticas, mas também devemos ser diferentes para construir novos relacionamentos humanos. E é preciso ter clareza sobre as mudanças climáticas, que são enormes, mas também nos permitem a oportunidade de conhecer que o problema maior não devia estar entre nós mesmos, mas lá na frente. Então, como vamos nos alinhar com isso? Também, a partir dos povos indígenas, essas plataformas, foi reconhecido que existe um setor financeiro que está fazendo um grande esforço
bem como os indígenas estão fazendo um enorme esforço por encerrar essa brecha, por capacitar-se, por treinar-se e colocar esses desafios em números rentáveis, porque algo que devemos lembrar é que a filantropia é ótima e importantíssima, mas aqui estamos falando em financiamento como um investimento, como um negócio, como uma oportunidade, não para ver como para doar ou perder dinheiro, mas para investir. E esse é um fundo bem importante. Obrigado, Pia e Juan Carlos. Agora vou ver o olhar do Aldo e da Marek. Quais as reflexões que vocês podem obter a partir do que acabamos de ouvir? E quais as inovações que vocês acham fundamentais para esses processos? Podemos começar com Aldo ou Mariek? Sí, Fabiola, gracias. Yo Eu posso começar, Fabiola. Muito obrigado. Acho que vamos agora trocar para inglês nessa sessão. Ou... Acho que sim. Si quieres lo haces en español Se o en você quiser, pode fazer em inglês ou espanhol, como você preferir. Perfeito. Eu fiquei com duas coisas por parte do Juan Carlos e a Maria Pia. A questão de respeito e transparência que o Juan Carlos mencionou, acho fundamental. Como ele falou, os povos indígenas que eles tiveram, o que tem há muito tempo de reconhecimento dos territórios é incrível, eu acho. E neste momento que, em nível global, vários atores, vários países estão de acordo com a necessidade de canalizar os fundos para os povos indígenas contra as mudanças climáticas, eles têm o ator reconhecido que esteja na primeira linha, que esteja na mesa da negociação e tomando as decisões. E como a Maria Pia mencionou, os fundos têm que atingir eles diretamente. Há uma pesquisa feita há vários anos que mencionava que menos de 1% de todas as finanças climáticas atingem efetivamente as comunidades indígenas, e isso não pode acontecer mais. Isso de um lado. Nesse sentido, é difícil, sim, e é caro também poder canalizar esses fundos diretamente às comunidades, porque, como a Maria Pia mencionou também, é preciso a criação de capacidades nas comunidades, nas organizações, e é algo que deve ser considerado, tem que ser levado em conta. Às vezes não se encontra nos custos, mas se realmente quisermos de uma forma eficiente conservar esses custos e essa diversidade, tem que ser a partir dos povos indígenas, que na Amazônia tem mais de 60% do território deles está com esse território amazônico. O carbono está principalmente nos territórios indígenas. Então, a forma mais eficiente é poder guardar esses ecossistemas, ajudar também os povos indígenas. Obrigada, Aldo. Marique? Obrigada. Muito interessante essa conversa. Pelo que eu ouvi de Juan Carlos e Maria Pia, trata-se muito de respeito, empatia e transparência. Acho que isso é fundamental e por aí devemos começar. Então, acho que talvez a inovação seja fundamental, mas também a atitude da forma como vocês se aproximam dos outros. Isso significa que que vocês têm que encontrar a forma de aproximar-se, encontrar empatia antes de procurar qualquer outro tipo de conversas financeiras que poderiam ter. E acho que muitas vezes esse primeiro passo não é feito. Isso também significa que, como a Pia acho que mencionou, que o setor financeiro é muito quadrado, né? E nós gostaríamos de, por exemplo, ir com um cliente potencial e começar com o processo. Talvez esse não seja um enfoque correto. Se vocês quiserem ser realmente
respeitosos, tem que também respeitar esse processo, que talvez não está em termos equitativos. Talvez, acho que um enfoque alternativo seria entrar todos juntos e começar a falar. Bom, vamos ver qual é o processo necessário. Claro que precisa de muitos requisitos que devem ser feitos da nossa parte, mas vamos todos falar em conjunto. Acho que esse seria um ponto inicial. E tudo parece ótimo, né? Mas também tem que levar mais tempo a entender também as causas. E acho que o desafio para os investidores é que vocês têm que lidar com os retornos, com os custos, os riscos, o retorno, mas de qualquer forma podemos conseguir que isso funcione para que seja tudo muito atraente, para que existam as ações, para que exista o financiamento. Também gostaria de lembrar que no nosso caso, como entidade gestora de fundos, não trata-se dos nossos fundos, mas nós gerimos o dinheiro de outros. E são muitos negociadores, muitas empresas que não podem perder o seu dinheiro. Então, claro que temos uma responsabilidade nos fundos, né? Cuidar do dinheiro daqueles que investem conosco. E eu penso na parte da mentalidade quadrada, né? Eu posso falar que nós também somos guardas do dinheiro de outras pessoas. Essa é a nossa responsabilidade. E o nosso desafio é integrar tudo. Em definitiva, não é simples, mas essas são as conversas que podem existir e tudo fluiria de uma forma diferente se começarmos a partir da base do respeito. É ótima essa conversa, de fato, falar com alguém do setor financeiro que tem empatia, é incrível, não? Ver como nós visualizamos tudo de forma diferente, o que nós podemos fazer, e se realmente existe um pensamento inovador no setor financeiro, porque é mesmo que nós podemos pensar em mil temas, soluções com base na natureza, mas sem financiamento não há oportunidade. Isso é algo fundamental e crítico. E também com um senso de urgência como nunca tem existido na história. Esse é o desafio que devemos encarar. Eu gostaria de dar mais um minutinho ao Aldo para oferecer uma ideia concreta e outra para a Maria Pia. Yo creo que esa necesidad de disminuir el riesgo. Obrigado. Eu acho que essa necessidade de reduzir riscos para os investidores é importante, como a Marique falou, eles são os gestores de fundos e têm uma responsabilidade para os outros. Essa necessidade de reduzir o risco En paralelo, tiene que haber deve una ter disminución de riesgo para los paralelo uma redução de risco para os povos pensando indígenas. digamos, Então, por un lado, el rol de um lado de está gobiernos, o de erro la dos banca multilateral, governos de ou las da banca organizaciones multilateral financieras de ou das desarrollo. organizações Ese financeiras de rol clave que ellos desenvolvimento, tienen o para papel poder fundamental que eles disminuir el têm riesgo para los inversores, para reduzir ¿no? o Y eso risco a través, y sobre todo para mucho a través estes del blended sistemas. finance, de las E isso finanzas muito mixtas, ¿no? Se através necesita das capital finanças mixtas, quer dizer, que que é pueda preciso disminuir ter ese um riesgo para los capital que inversionistas, possa pero reduzir o también risco después para os tenemos que tener investidores. clarísimo Mas que também, esas da parte finanzas do mixtas financiamento, tienen fica que ir claro que essas también finanças a los pueblos mixtas indígenas têm para que ir disminuir também el encaminhadas aos riesgo povos indígenas desde para su punto de reduzir o vista risco y da cómo perspectiva disminuir ese deles. riesgo a los E pueblos como podemos indígenas creando reduzir esse risco para capacidades os povos locales, indígenas? ¿no? Yo creo que Criando eso capacidades locais. Acho que isso é muito las finanzas importante. mixtas tienen que ver los dos lados. As Y finanças ese mixtas punto têm a ver de y ambas adicional, as y la partes, não necesidad é? de tener E também también uma outra importante é organizaciones a especializadas necessidade de que puedan criar conectar ambos organizações ou mundos, ¿no? órgãos Que especializados puedan que possam movilizar ese conectar com ambos capital os mundos, sabiendo dónde que invertir y possam cómo, e entendiendo la visualizar cultura esse del capital lenguaje, sabendo investir e la o forma de como vivir de los investir, pueblos levando indígenas em y también el consideração valor a financiero forma y de la vida dos povos cosmovisión de los pueblos indígenas, indígenas, ¿no? né? Eso, A criar me essa aliança parece com os clave povos y sin eso indígenas. me Acho isso parece que no funciona nada. fundamental. Sem isso, acho que as coisas não dão certo. Marique, por favor. Ótimos pontos essenciais, por favor, Maria. Obrigado, Aldo, por mencionar esses aspectos que também eu queria mencionar. Mas como você já explicou otimamente, eu vou mencionar um terceiro ponto.
acho que é importante o setor financeiro, nós como setor privado também podemos ser cruciais para que tudo possa funcionar. Nós estamos trabalhando com esses aspectos mistos para soluções baseadas na natureza. Talvez uma questão que ficaria para uma conversa futura é para aqueles que investem em forma global e que desejam investir nas comunidades indígenas. Acho que o que realmente pode frear muitos investimentos são alguns setores, porque se alguma coisa falhar em os projetos, é péssimo para os bancos, para os investidores, a credibilidade e a confiança são o principal ativo. Se alguma coisa falhar nesse sentido, com uma comunidade indígena, a reputação acaba e há muitos meios que irão atacar muito forte, né? Se alguma coisa falhar e algo que possa envolver as comunidades indígenas. Então, por isso, eu acho que a comunidade de investimento internacional tem boas intenções, mas tem que estar afastada de um risco nesse sentido. É um risco difícil de ser eliminado. Sempre está o risco de que alguma coisa possa falhar. Se isso acontecer, as consequências seriam devastadoras. Então, acho que isso é algo que devemos revisar, né? Como ambas as partes podem trabalhar juntas para mitigar os riscos. Vocês facilitaram minha vida, de fato. Eu estava pensando em como encerrar, né? Após toda a riqueza que nós tivemos aqui, como poderia encerrar? Mas vocês deram organizações indígenas. Nós temos as organizações indígenas de um lado e os investidores do outro. Mas para criar essa segurança, essas condições habilitadoras, para essa temática reputacional que é muito importante, precisaríamos daqueles atores que vão acompanhando esse processo, os facilitadores dessa transparência, uma terceira parte comercial. Mas também precisamos desse Banco Mundial, desses atores, investidores que, junto com o Estado, possam sentar na mesa e possam olhar de forma integral como podemos construir uma proposta na qual os povos indígenas, com respeito, não é, sejam considerados em um diálogo intercultural com o setor financeiro. E, ao mesmo tempo, pensando em como construir juntos, com condições habilitadoras, a partir do olhar do Estado, das organizações da sociedade civil, que têm muita experiência em vários processos de diálogo, que podem colocar à disposição desse novo olhar, de construir, que não construir apenas um país, uma região, mas uma globalidade, uma realidade global que tem que mudar. Eu agradeço muito, a sua participação foi muito enriquecedor tudo para mim. Todas que nos acompanharam, eu já li algumas das perguntas que deixaram no painel e acho que é ótimo. Agradeço muito pela oportunidade que me deram para moderar. Uma salva de palmas para vocês de forma virtual e com isso encerramos. Muito obrigada a todas e todos. Foi realmente um prazer para mim poder moderar essa sessão. Obrigada. Tchau. Obrigada a você. Gracias. Tchau. Chao.